Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da Banda KU. Você sabia que o câncer infantil de adolescente tem 72% de chance de cura? É isso mesmo. Hoje a gente vai falar com a Tami do GRAAC, do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Bem-vinda, Tami. Obrigada pelo convite, Paty. Um prazer te reencontrar depois de tantos anos. Que delícia, e né? Um prazer aqui poder falar um pouco do trabalho do GRAAC. Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de trabalhar no GRAAC lá atrás, te conhecer e descobrir o trabalho incrível que é executado lá dentro. Um dos meus primeiros dias de GRAAC, eu me lembro que eu fiquei gravando com um programa do Serginho Groisman, o pessoal da Globo, e com uma semana de trabalho, eu ficava andando pelo hospital. E aquilo me dava aquele nó na garganta, sabe? Eu não estava preparada para aquele momento ainda de ver tanta criança super novinha, já com essa doença que não adianta, né? É uma doença que a gente... Ninguém entende o câncer, eu acho, até hoje, né? O câncer é uma doença que ainda não tem 100% de chance de cura, né? Então... toda doença que tem esse alto grau de vulnerabilidade é bastante complicado e é bastante difícil de entender em criança, né? Porque a criança é um ser tão vulnerável. Sim. E estar doente é muito difícil, né? Para o entorno conseguir entender. Porém, a criança já enfrenta de forma diferente, né? A gente percebe que a criança encara a doença diferente de adulto, né? Que adulto, acho que ele tem uma dimensão maior do que a doença. Sem a criança dúvida. sabe que está doente, sabe que vai ter que passar por aquilo, sabe que é dolorido, mas ela encara de forma diferente. A ingenuidade, né? Tem a questão de eu estou doente, eu não sou doente. Então, a criança não deixa de ser criança porque ela está doente. Então, isso faz com que ela tenha, obviamente, uma resposta diferente ao tratamento. Porém, na criança, o câncer é muito mais agressivo do que no adulto porque ela está em crescimento. As células estão ali, né? Elas estão se replicando e da mesma maneira que ela está crescendo, o câncer está evoluindo. Então, Sim. O tratamento precisa ser um pouco mais agressivo, né? Mas hoje a gente tem, como você mesmo disse no início, hoje o índice médio de cura no GRAAC é cerca de 72%. Então, é uma taxa muito grande de sucesso que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não chegava a cada 10 crianças, 30 se curavam, 3 se curavam. Era 30% as taxas. 30%. Então, ele evoluiu bastante. E como que surgiu o GRAAC? Como que foi fundado? Como que essa história começou? O GRAAC nasceu da iniciativa de um médico que você conheceu também, que é o Dr. né? Que é nosso querido. Petrilli, pediatra da minha filha, inclusive. Um beijo, um Dr. querido, Sérgio. ele é pediatra de São Paulo inteiro. Todo mundo que eu encontro fala assim, nossa, o Dr. Sérgio é pediatra do meu filho. Eu falo, meu Deus, quantas crianças esse Dr. Sérgio porque ele não é só vê? oncologista, oncopediatra, né? Ele é pediatra a especialidade também. dele é pediatria. Isso. E ele se especializou em oncologia pediátrica e mais especificamente num tipo de câncer, que é um tipo de câncer em adolescente, que é um tipo de câncer no osso, que chama osteosarcoma. Tá. E ele acabou virando uma referência nisso, sim, né? Sim. E o Dr. Sérgio sempre foi uma pessoa, você conheceu, ele sempre foi incansável e ele nunca se conformou em saber que em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa, havia chance de alta de cura em relação a países em desenvolvimento, como o Brasil. E ele não se conformava com isso. Ele teve a oportunidade de viajar, de morar fora, de ver como funcionava o tratamento, a infraestrutura, e ele sabia que se tivesse investimento e que se tivesse infraestrutura, a gente conseguiria atingir chances melhores aqui no Brasil para criança e para adolescente com câncer. Se tivesse iniciativa de alguém começar esse projeto também. Exatamente. E aí ele começou, e aí ele já veio com algumas pessoas, né, com parceiros. Um deles foi o Dr. Jacinto e a Dona Leia, né, que sempre foi voluntária a vida inteira. E o Dr. Jacinto era um engenheiro. E eles juntos começaram a atrair mais pessoas. E aí, em 1991, né, final de 1991, eles fizeram e fundaram o GRAAC para iniciar esse trabalho de apoio à criança e adolescente com câncer. Até então não se tinha o Instituto de Oncologia Pediátrica, não existia. Na verdade, o GRAAC é a instituição maior, né? É hoje que tem o hospital, que tem o instituto. E aí, o que aconteceu? Começou como um apoio, né? E desse apoio foi se alugando uma casinha e aí o sonho foi crescendo, né? Então, falou, não, a gente precisa mais espaço, a gente precisa mais infra, a gente precisa dar o atendimento integral à criança e ao adolescente. E aí, o GRAAC veio numa trajetória de ser fundado em final de 91, né? Em 98, inaugurou o primeiro hospital de 11 andares, né? Então, com
4.200 metros quadrados, com centro cirúrgico, enfim, uma estrutura De bem ponta, grande. né? E só que foi crescendo. Em 2013 dobrou de tamanho, fez um novo hospital com o mesmo tamanho, 4.200, passou para quase 10 mil metros de área. E aí, a partir daí, ele passou até o atendimento que a gente chama atendimento integral. O que é o atendimento integral? É fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e fazer o pós-tratamento. Tá. E aí a gente cresceu e toda essa estrutura passou a ser uma referência nacional. Apesar da gente não ter sede em outras cidades e outros estados, a gente atende crianças do Brasil inteiro. E isso pelo SUS? Sim, a gente hoje a gente recebe o paciente independente da classe social. Então, a gente tem SUS e tem saúde complementar também. Então, se o paciente vai no nosso hospital e ele tem um plano de saúde, nada mais justo de que a gente tenha como cobrar aquele plano sobre o tratamento. Porque a melhor coisa para um plano de saúde é ter um paciente tratando pelo SUS. Né? Sem dúvida, né? Então, a gente acha justo que se tenha todo um procedimento para que a gente possa receber, porque, de uma certa forma, também passa a ser uma fonte de recursos interessante para o GRAAC. É aí que eu ia te falar. Como que o GRAAC se mantém hoje? Então, hoje, o orçamento do GRAAC para 2023, só para você ter uma noção de números globais, está em 200 milhões. 200 milhões. Aí, quais são as principais fontes de receita? São duas, basicamente. Uma é a receita hospitalar. O que é a receita hospitalar? Eu presto um serviço hospitalar e eu recebo por isso. Certo. De quem eu recebo? Da saúde complementar e do SUS. Essas duas fontes me geram por ano 70 milhões. 130 milhões a gente busca de doação da sociedade. Através de mantenedores, através de pessoa eventos. física, empresa, outras organizações que financiam projetos como o nosso. E também do governo, porque o governo também tem uma parte onde você pode buscar recursos através de leis de incentivo e tudo mais. Então, esse composto de doações é todo esse grupo que ajuda a gente a completar esse valor de 130 milhões. Vocês conseguem... Precisa, tem que dar um jeito, não adianta. Porque a única coisa que a gente sabe que vai acontecer é a despesa, né? A receita nem sempre a gente sabe. Fato é que você tem aquela conta para pagar todos os meses. Então, hoje, o GRAAC é graças a toda a sociedade que sempre apoiou o serviço, sempre acreditou no nosso trabalho e sempre correspondeu para ajudar com que a gente continuasse o trabalho que a gente desenvolve. Então, é muito significativo. A gente tem uma gratidão e a gente se sente muito honrado de ter tantas pessoas, né, participando da causa e da nossa instituição e ajudando a gente a seguir adiante. Você tem ideia de quantas pessoas físicas você tem hoje na sua base? São milhares. A gente está falando em mais de 300 mil pessoas ativas que fazem doações esporádicas ao GRAAC. Né? Então, pode ser esporádica, pode ser mensal. Então, isso é muito relativo. A gente tem trabalhado para conseguir com que exista maior frequência nessa doação, porque isso é o grande colchão. Hoje, a gente está falando em cerca de 60 milhões de reais vindo somente dessa fonte. Olha. Então, é quase um terço do nosso orçamento, que são pequenas doações de pequenos doadores, que são os nossos... Quanto? 50, 100 reais por mês, que são os nossos verdadeiros heróis. São as pessoas que, de fato, têm o poder de fazer com que o GRAAC continue existindo hoje por parte desse financiamento. Que maravilha. Sofreu alguma queda nessas doações na época de pandemia? Então, a gente teve, a principal queda que a gente calculou em média cerca de 10 milhões de reais de perda. E esse valor que a gente perdeu foi muito relativo a ações que a gente tem com varejo, né? E que, obviamente, é muito difícil a gente saber que isso poderia acontecer, porque são movimentos de venda de varejo que tem parte da renda revertido para a gente. Então, muito complicado. Parou Se tudo, parou, né? Para de vender, para de ter, né? Então, é fato. Os eventos que a gente deixou de realizar, apesar de alguns patrocinadores de muitos anos se mantiveram aquela doação que eles faziam no evento, mesmo a gente partindo para outras alternativas de evento, mas a gente sabe que o evento em si, quando ele é presencial, ele tem outro nível de participação, inclusive em doações. Então, nesse contexto, foi a grande perda que a gente teve. Agora, o nosso doador, né, como eu estava até comentando com você um pouco antes, ele foi o que manteve a doação, né? E a gente fala, esses nossos doadores, né, que são esses milhares de pessoas que ajudam a gente a continuar o nosso trabalho, foram nossos verdadeiros heróis. Porque no momento que a gente passou, que a gente não sabia se a gente ia ter emprego, se a gente, né, ia sobreviver. O mundo não sabia o que ia acontecer com o mundo. E a pessoa manter aquela doação foi espetacular. Foi uma prova de fieldade, foi muito... assim, lindo pra gente. Foi muito bonito a gente ver esse movimento,
né, dos nossos pequenos doadores. Que São legal. nossos heróis até hoje. É. Eu só tenho a agradecer. Não, sem e com dúvida. certeza as pessoas que estão ouvindo Eu sou que doadora, contribuem. tá? Então, você que é nossa doadora. Meu marido também. Então, Meu vocês marido vai na só tem que corrida. na corrida, participa. A gente só tem a agradecer, porque é dessas pequenas doações que fazem a diferença no nosso dia a dia. Sem dúvida. Agora, falando em Covid ainda, todos os hospitais ali perderam muita gente da linha de frente. Enfermagem, médicos. Vocês perderam alguém? Não. Que Graças maravilha. a Deus não perdemos ninguém. Porque o Covid não podia chegar perto de vocês, né? Não podia, porque a criança com câncer já tem uma baixa imunidade. E aí Sim. ela não pode ter o Covid pode ser fatal para ela. Então a gente se blindou muito. Né, o hospital ficou blindado praticamente para evitar que o Covid entrasse e a gente ter todas as medidas máximas de segurança para tanto para nossa linha de frente como também para o nosso paciente, que já é um paciente que é bastante vulnerável. Tá. Tami, hoje quais são os eventos que vocês têm anual? Então, os principais anuais que a gente faz é a corrida e caminhada, que vai ser em maio. A gente faz, né, 2 corridas. Vocês fazem perto ali do Dia das Mães, não é? A gente faz no Dia das Mães. No Dia das Mães, de manhã cedinho, ali naquela região do Ibirapuera, ali da Assembleia Legislativa. A gente faz a corrida lá. A gente vai para a 22ª Nossa, edição. Eu participei, acho que não sei nem qual foi, mas eu participei. É muito legal. E a gente também tem jantar que a gente faz, né? Anual, um jantar de gala na Sala São Paulo. E agora, para 2024, a gente está querendo ampliar um pouco mais o leque de eventos. Então, a gente tem alguns outros eventos, a gente faz alguns eventos com parceiros. Então, a gente tem também em Santos uma corrida, a gente tem também um jantar italiano feito por um parceiro em Santos. A gente tem uma corrida que a gente faz também em Barueri. Então, a gente quer ampliar um pouco mais, porque ajuda a divulgar a causa do câncer infantil, né? Fora que em agosto tem o dia do Mac Dia Feliz. Também, o Mac Dia Feliz, a gente continua participando. O GRAAC está fazendo 32 anos e participa do Mac Dia Feliz há 31 anos, praticamente. Que 32 legal. É praticamente a nossa idade, é a nossa idade de participação na campanha. E que a gente também tem um orgulho enorme em participar e fazer parte dessa rede de mobilização mesmo, de combate ao câncer. Eu lembro que na época que eu trabalhei lá com vocês, o momento do Mac Dia Feliz ali, ele patrocinava um mês de despesas do GRAAC. Sim. Ainda é esse número? Diminuiu um pouco, né? Nossa despesa foi um pouco mais rápida do que a arrecadação. Mas esse ano, a gente arrecadou 5.400.000 reais nessa campanha. 5 milhões. E o nosso orçamento anual de 200 milhões, a gente está falando em quase 18 milhões por mês, né? 17, 18 milhões por mês. Então, mas ainda assim é bem expressivo, né? É muito né? significativo. Porque também o McDonald's teve que distribuir esse valor para outras instituições que são de apoio também, né? Sim, e também começou a investir na educação, que é muito importante. Então, uma parcela da arrecadação do Mac Dia também está sendo investido em educação. Então, acabou pulverizando um pouco mais, né? Eu acho que a arrecadação em si nunca deixou de crescer na campanha, mas ela acabou beneficiando muito mais instituições e muito mais crianças e adolescentes pelo país afora. Legal. Para quem não sabe, o GRAAC, ele tem uma casa de apoio, né? Sim. O que é essa casa de apoio, Tami? Conta pra gente. Então, essa casa de apoio, o GRAAC nasceu com casa de apoio. Então, ele sempre entendeu que para o tratamento integral da criança, precisava ter uma casa de apoio. Essa casa de apoio é que hospeda o paciente que vem de uma cidade distante ou de outro estado. E não só o paciente, né? Porque é uma criança que vem... O responsável também. Exatamente, porque isso é para garantir a permanência no tratamento. Sim. Porque senão, se a família não tem aonde ficar durante o tratamento, ela vai embora e a criança vai morrer na cidade de origem, que não é nossa intenção. Então, como que eu crio uma rede de proteção para manter essa criança em tratamento no hospital, sendo que o tratamento dela não necessariamente ela vai ter que ficar internada para fazer o tratamento. Então, ela pode ir e vir. E para ela ir e vir, ela precisa ter uma estadia. E aí, essa casa de apoio, a gente sempre, desde o momento que o GRAAC foi fundado, foi pensado em ter essa estrutura de casa de apoio. E em 2007, a gente inaugurou, por essa nossa parceria com o McDonald's, a gente foi licenciado como Casa Ronald McDonald's Mundial. A gente entrou dentro do programa mundial do McDonald's, né? Que são quase 400 casas hoje no mundo. E a gente é uma das aqui em São Paulo e a gente hoje oferece essa hospedagem. São na Jandira? É na UAPES com a Jandira. É ali no Planalto Paulista. Então, são 30 suítes que a gente tem. Caramba. Aí a gente tem uma cozinha enorme.
a gente tem a sala de refeitório, tem a doleteca para os adolescentes, tem brinquedoteca para as crianças, tem auditório. Então, é uma casa que a gente fala que é uma casa longe de casa. Então, essa casa, para a gente, ela é essencial para que a gente não tenha a evasão do tratamento. Que fantástico. E aí, dentro dessa casa, você vai ter lá a equipe de limpeza, os cozinheiros, tudo, né? Tudo. Quem lava a roupa desse povo, né? Como se fosse um hotel, Exatamente, digamos, mas com aquela carinha de casa para criança ou adolescente ter se esse sentir acolhimento. Exatamente. no acolhimento. E a gente, além dessa casa, pela capacidade de atendimento do GRAAC, é óbvio que não são só esses pacientes que a gente atende. Claro. Né? A gente atende paciente de várias outras casas de apoio. E também, quando a nossa casa está lotada, com a sua capacidade máxima, a gente também conta com outra rede de apoio de casas que a gente possa direcionar e indicar para quando pacientes que vêm de fora possam ficar hospedados. Perfeito. Apesar deles quererem sempre ficar na casa do GRAAC. Eu imagino. Tami, a gente estava falando da casa de apoio. Então, quando há uma superlotação na casa, vocês têm outras casas que vocês têm parceria que atendem as crianças. A gente não pode não atender essa criança e oferecer para ela chances que ela tem de cura para ser tratada do tipo de câncer que ela tem. Então, a gente busca, através de uma rede que a gente tem, a nossa assistente social tem uma rede de apoio que ela busca vagas para poder encaixar essa criança em algum lugar se a nossa casa estiver lotada. Tá. A maioria hoje dos tratamentos feitos pelo GRAAC são de fora de São Paulo? Não. A gente tem do estado 80%. Do estado? E a gente atende de fora de São Paulo, dos outros estados, são 20% a média. Então, para entender o fluxo, quando houve um caso, até para as pessoas saberem em que momento, Deus me livre, precise procurar pelo GRAAC. Uma criança foi diagnosticada com câncer lá em Recife. Vamos supor que não tenha nenhum hospital de referência lá, não sei se tem, mas enfim. Como que é feito esse primeiro contato com o GRAAC? O SUS de lá faz algum contato aqui? Como que é? Então, ela pode ligar no GRAAC, obviamente, para buscar as informações, mas é tudo feito, por exemplo, o hospital que diagnosticou, ele vai encaminhar para um tratamento. Ele pode encaminhar para um tratamento fora do estado. E aí, pelo SUS, hoje existe um serviço que funciona, inclusive, muito bem, né, que é o TFD, que é tratamento fora de domicílio. E, através da Secretaria Estadual do estado dessa criança, ela consegue fazer toda essa transferência para o GRAAC via TFD. Tá. E então, a gente orienta também, e ela vem via TFD, eles dão ajuda de custo. Isso que eu ia perguntar, tem ajuda de custo até para esse transfer da pessoa? Tem tudo. Tudo. Eles ajudam, apoiam com tudo. Ou seja, não precisa, não dá para ficar sem tratamento, justificando que não tem condições. Não tem. Então, a família, geralmente, a gente recebe muito, às vezes, direto do hospital ou direto, a própria família entra em contato perguntando e a gente orienta como que ela faz isso para fazer de forma regulamentada. Porque hoje todo paciente do SUS, ele precisa vir via regulamentação, né? Então, não existe o paciente chegar no hospital e falar, eu quero tratar. Ele vem sempre encaminhado por algum outro centro para que ele possa ficar rastreável e para que ele fique regulamentado perante ao processo, seja ele de outro estado, seja ele do mesmo estado, enfim. Agora, em São Paulo, uma criança tem um pediatra que suspeitou e diagnosticou, infelizmente, um tipo de câncer. Aí ele faz o encaminhamento para o GRAAC. O médico... Ele encaminha para o GRAAC. Aí, se essa família tiver um plano de saúde, é só ela entrar em contato com o GRAAC, né? E fazer o agendamento. Agora, se ela vier via SUS, ela precisa vir via encaminhamento. No estado de São Paulo é o CROSS, que é um sistema que regula, e no município através do SIGA. Então, ela entra nesse sistema e é encaminhada para o GRAAC. Quanto tempo, em média, dura um tratamento? Olha, de 1 a 2 anos a média. De 1 a 2 anos? E depois ela entra numa fase de manutenção, que a gente chama, né? Que é acompanhamento pós-tratamento, para saber se não houve recidiva ou se teve qualquer complicação, de 5 anos. Tem então, ela muita frequenta recidiva? 7 anos no nosso hospital. Dependendo do tipo de câncer, pode ter um número maior ou menor. Ou isso varia muito, porque é muito particular. Do momento, como a criança chegou, que nível que ela chegou, que estágio que ela chegou. Então, é muito particular de cada caso, né? De como a criança reage ao tratamento, como o metabolismo dela reage, tudo mais. Então, é muito... não existe um indicador geral, porque ele é muito particular, depende muito, é muito específico de cada criança. E também, na casa de apoio, Tami, 2 coisas, né? Uma, quando você
recebe ali a família. É um responsável que pode ficar ali Sim. hospedado, mas irmãos, né? O pai, se for a mãe que ficar, tudo. Eles podem fazer visitas ali na Sim. casa, né? É menos comum acontecer, principalmente quando vem de outros estados, porque às Até vezes é mais não tem complicado, condições, condições financeiras e tudo mais. Mas, e mesmo porque a ideia é que ele fique em tratamento e que ele possa, em alguns momentos, retornar para a família, para casa, para ficar em casa, Tá. né? Então, alguns períodos ele consegue, até entre uma etapa e outra do tratamento, ficar um tempo na casa dele, voltar para o estado de origem ou para a cidade de origem. Mas a gente recebe essa família, né? Se for necessário, a gente também acolhe, recebe, mas é muito pouco comum. Tá. Porque um dos pais vai ficar responsável por dar continuidade lá com o restante da família, com os a outros vida irmãos. vai Exatamente. continuar, né? Porque os outros irmãos continuam na escola, continuam com a vida deles na cidade de origem, precisa dar continuidade. O governo subsidia alguma bolsa para a casa de apoio, não. Não, para a família. Por exemplo, a mãe trabalhava, teve que parar de trabalhar para ser uma acompanhante do filho que está em tratamento de câncer. Ela recebe algum dinheiro, alguma bolsa, sei lá? Não, de apoio, financeiro, não. Ela tem algumas facilidades que são oferecidas. Por exemplo, eu acho que ela pode requerer fundo de garantia. Tem alguns benefícios que são possíveis ela requerer. Tem alguns direitos que ela pode. Mas um vale ajuda financeiro não tem. Tá. E na casa, ela vai ter a mãe, o pai, quem ficar como responsável, ele passa também por um tratamento psicológico, né? Precisa. Apesar que na maioria das casas de apoio, eles têm apoio educacional, apoio psicológico. Tem educação também. Mas no nosso caso, como a gente oferece esse serviço no nosso hospital, a gente não tem na casa. Então, exemplo, tudo bem, mas no hospital tem uma equipe, oferece. Tem uma equipe de psicólogo que dá assistência para o paciente, para a família. E a gente também tem um projeto Escola Móvel, que é um projeto que faz o acompanhamento escolar da criança. E a criança consegue mesmo manter ali a frequência escolar? Às vezes existe uma primeira dificuldade em conseguir fazer com que a criança faça uma adesão ao programa. Mas quando ela adere, aí ela não sai mais. Aí é uma coisa impressionante, porque ela fica muito, assim, envolvida. E aí, mesmo quando ela sai do hospital, ela quer voltar para falar com os professores. Olha que legal. É muito bacana. O objetivo é fazer com que a doença não atrapalhe o cotidiano da vida, para quando essa criança voltar para a cidade de origem, ou para ela voltar para a família, ou voltar para casa, ela não ser afetada por um outro problema, que é um problema social de não ter passado de ano. Ficou um ano em tratamento, todos os amigos passaram e ela ficou para trás. Então, a ideia é que ela volte no mesmo ano com os amigos. Você tem casos para contar, por exemplo, de crianças que na época eram crianças e foram tratadas no GRAAC, curadas ali, e que voltaram para fazer uma visita, para ajudar o GRAAC? Várias. A gente tem contato com várias que trataram e são eternamente gratas, assim. Então, vêm visitar os médicos, às vezes casaram, tiveram filho, aí traz o filho. Eles têm uma sensação de que o GRAAC foi parte da vida deles e foi mesmo, e faz parte da família. Então, eles querem muito compartilhar. Então, a gente tem muitos pacientes que a gente que vem visitar a gente fica muito orgulhoso, porque faz tudo valer a pena, né? Com certeza. Então, quando você vê que você curou aquela criança, que essa criança voltou para a sociedade, que ela trabalhou, que ela se formou, que ela constituiu uma família, é uma coisa, né? Que não tem preço. Eu imagino. Não é todas que a gente consegue curar ainda, né? Então, ainda a gente tem uma perda, né? A gente está falando em 72% de cura, a média. Mas quando a gente vê que uma deu certo, assim, faz tudo valer a pena, né? Dá um outro sentido. Então, a gente trabalha muito com essa questão de poder estar sempre de portas abertas para os nossos pacientes, né? E poder entender também como é que está sendo a vida deles, até para estudo que a gente faz. A gente tem um grupo que acompanha o paciente. A vida após. Que é para ver como que essa criança está tendo e se teve alguma criança que já virou adulto, praticamente. Adulto, Mas como é que está sendo a vida dela, para saber se teve algum tipo de complicação que possa ser alterada ou mudada no procedimento que é feito hoje em dia, né? Se tem algum efeito tardio, vamos dizer, da doença. Entendi. E, Tami, por exemplo, eu me lembro, né, nesse momento que eu ficava visitando o hospital, lá nas gravações e tudo, uma coisa que me chamou muito a atenção é que eu via bebezinho, assim, de dias, sei lá, que chegava e já tinha sido diagnosticado com câncer, e normalmente era de retina. No olho. E o que eu acho que é o mais curioso, que todo mundo se questiona, é como pode um serzinho
tão puro, tão pequenininho, já nascer com uma doença dessa. Vocês têm uma resposta para isso? Não, assim, o retinoblastoma, ele tem 2 tipos. Ele tem aquele que acontece, a criança pode desenvolver, né? O câncer é uma doença que é uma falha genética, mas não significa que seja hereditário, né? Então, a gente tem as células no nosso corpo, em algum momento essa célula sai diferente e ela se transforma num tumor. É isso que é o câncer, né? É um câncer. E às vezes ela pode ser hereditária, pode ser passado. Só que no caso do câncer infantil, são menos de 6% dos casos que são hereditários. O retino é um deles. Então, o retino, ele pode, se o pai ou a mãe tiveram um câncer no olho, existe uma probabilidade da criança ter. Tá. Mas a criança pode ter e o pai e a mãe não ter? Pode também. Pode também. Pode. Então, a origem pode ser essa, que é menos comum, mas é uma falha genética que vai acontecer. É uma incidência, né, como tudo, assim, de tantos X mil crianças, tantas vão ter. Né? Então, vão ter essa falha. Porque até onde a medicina chegou é que sabe que é uma falha genética. Mas por que essa falha, né? O nosso corpo o tempo todo ele gera células que não são certas. Mas a gente tem uma defesa que vai lá e mata. Só que sai uma, por algum motivo, que fica mais forte que as outras e acaba se tornando um câncer. Tá. Então, o que tem se avançado muito na medicina não é entender por que o nosso corpo gera esse tipo de célula, né? No caso da criança, por que gera? No caso do adulto, é fator externo. Isso que eu ia falar, fator externo, né? Quando a gente tem câncer de pulmão e tal, a gente vê, né? Fumou muitos anos, né? Não teve uma câncer vida de tão pele, saudável. tomou muito sol. Exatamente. Agora, que é uma criança... agressão à célula. Agora, a criança não, porque como você vai falar que a criança... Todo e qualquer procedimento preventivo que você tiver com a criança vai ser para evitar um câncer adulto, não um câncer infantil. Exatamente. Então, ainda tem muitos estudos em andamento em relação a algumas regiões, em relação a alguns setores e alguns tipos de câncer infantil, mas a maioria é genética. E aí, como a medicina conseguiu entender que isso é uma falha genética, o que se tem trabalhado muito é nessa terapia-alvo. É como que eu, dentro do corpo da criança, identifico essa célula e tento matar ela com o menos de efeitos colaterais e danos para aquela criança. Que é o que a gente diz que está mais avançado hoje, são as terapia-alvo, que você já deve ter ouvido. Então, é como que eu consigo identificar qual é essa célula e como que eu consigo destruir ela dentro do corpo da criança, fazendo com que ela tenha um menor efeito colateral. Meu Deus. Então, é nisso que está... Agora, assim, por que acontece? Porque acontece porque a pessoa de cada 100 mil, 16 vão ter câncer. Então, essas 16 que tiveram câncer foram as sorteadas. Vamos dizer assim. Esse último ano aqui, eu tive no meu redor algumas amigas com câncer de mama, coisa que antigamente a gente via tão longe isso, né? Estava tão distante. E aí começa a pipocar, né? A pipocar. O câncer no Brasil, a gente participou também de um seminário recentemente de todos os UNACONs e CACONs, que são unidades de alta complexidade, né? Centros de alta complexidade do Brasil. E o câncer é uma doença que está crescendo muito, porque a gente está invertendo a pirâmide no nosso país. Então, a gente está sendo um país de pessoas mais velhas, né? Inclusive, a cidade de São Paulo tem uma projeção em anos ser uma cidade que vai ter mais idoso do que criança. Nossa. Então, a pirâmide está estreitando. Porque as pessoas estão tendo cada vez menos... Estão envelhecendo mais e estão tendo menos filhos. Exatamente. Então, projetado para esse ano, vão ser 705 mil novos casos de câncer adulto no nosso país. 705 mil. Em criança, por ano, são 8 mil. Então, a gente está falando um pouco mais de 1%. Graças a Deus. Criança tem bem menos do que no adulto. Mas é uma doença que é a segunda causa-morte no mundo, né? É câncer. A primeira é coração, de causas naturais. A segunda é câncer. Então, foi discutido muito lá que eles acreditam que a gente, pela inversão da pirâmide, a gente vai ultrapassar 1 milhão de casos novos ano no Brasil em alguns anos. É muita gente, né? É muita gente. Mas também a medicina... E também avançou bastante. Hoje, o tratamento, se diagnosticado precocemente... E também eu imagino o seguinte, que a equipe fica ali no tratamento, mas também tem uma equipe por trás de estudo que fica muito ali... descobrindo e verificando outras alternativas para esses tratamentos acontecerem, né? Esses estudos que se fazem, né? A ciência está aí para buscar novas alternativas, novos tratamentos. Apesar da gente ainda no Brasil ser um pouco incipiente no investimento à pesquisa,
Mas a gente participa, por exemplo, o GRAAC participa muito de grupos internacionais de discussão de pesquisa, com casos e tudo mais, para não ficar atrás do que está se discutindo e do que está evoluindo nessa doença. Apesar que é uma coisa que vai fazendo com que tenha e aparecendo novos tratamentos novos, mas de muito alto custo num primeiro momento. O que se torna, às vezes, inacessível para a maioria da população. Então, mas assim, quando você fala de alto custo, aí você coloca lá na indústria farmacêutica, né? A medicação. Não existe... Para mim, desculpa a minha ignorância, mas assim, é inconcebível um medicamento custar tanto, cara. Não dá. Assim, porque o investimento, o que acontece? Existe a indústria farmacêutica, ela é uma indústria capitalista. Total. Né? E ela precisa ter o ganho, o lucro, enfim, tudo mais. E ela faz um investimento muito alto para aquele medicamento. Então, a exigência hoje dos órgãos de saúde no mundo para que você faça e que você gere um novo medicamento é altíssimo. Então, assim, além de todas as pesquisas, todo o investimento que você tem que fazer para poder fazer esse novo medicamento, você só consegue, às vezes, lançar ele no mercado 5, 10 anos depois. E aí, depois, quando você lança ele no mercado, você tem que ter uma... Por isso que tem aquelas patentes, que a pessoa fala, mas é ridículo ter patente, porque que não pode pegar, né, a receita do que o cara fez e todo mundo fazer e vender. Porque quem vai replicar, vai vender e não teve real de investimento naquele negócio. Então, a patente é uma forma de proteger o retorno que essa empresa fez, que ela investiu naquele produto para sair aquele medicamento. Né? É cruel, o mundo é. É cruel. Mas é assim, porque assim senão, se você tira, vamos supor, não vai ter mais patente. Quem vai investir? Ninguém. Porque eu vou gastar 1 bilhão para fazer um negócio e eu vou, para todo mundo depois replicar. Faz sentido, assim, mas é cruel. É cruel, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida, a gente está falando de tudo. Então, é bastante complicado. Talvez isso tenha que ser um método financiado por grupos que não tenham esse interesse financeiro. Né? Talvez tenha que se criar algum movimento de ser um investimento feito pelo próprio poder público, enfim, por organizações que não tenham interesse financeiro de ganho pós esse período. Mas é uma coisa que interesses com certeza está se discutindo na indústria farmacêutica. Exatamente. Só um minutinho, Tami. Hoje nós estamos aqui com o episódio patrocínio da Exato Digital. Aponta aqui o QR Code para a câmera para você entender qual a solução deles. E também da Urban Arts, que oferece as obras para a gente aqui. Tá bom? Tami, esse bate-papo foi muito esclarecedor, de apresentação do GRAAC, de falar um pouco de como funciona a rotina de vocês, como que as pessoas, as famílias chegam até o GRAAC a partir do diagnóstico de câncer infantil ou de adolescente. E eu acho que o que a gente não pode deixar de citar aqui é o trabalho que tem do voluntariado. Né? Conta pra gente um pouco o que faz essa galera aí do voluntariado. Então, o voluntariado, como eu contei para vocês, uma das nossas fundadoras sempre foi voluntária, que é a Dona Leia, né? Dona Leia Mingione. Então, o GRAAC nasceu com o voluntariado muito enraizado. E óbvio que ao longo do tempo ele foi sofrendo várias transformações, foi se aperfeiçoando. Hoje o nosso voluntariado é reconhecido pelo ISO 9001, já está na terceira, quarta recertificação, né? Foi aprovado novamente. E a gente diz que o nosso voluntariado é praticamente um profissional, né? Eles só não ganham salário. Né? Eles trabalham. E hoje, qual que é o principal papel? Tem vários setores que eles atuam, mas o que a gente entende como mais diferencial do trabalho do voluntariado é o acolhimento que ele faz às famílias. Então, hoje, a gente consegue ter uma equipe que dá um apoio emocional para essas famílias, que é que sem preço também. Porque se a gente for pensar num hospital que trabalha 24 horas, que trabalha com crianças doentes, famílias e tudo mais, a gente é uma correria doida. Profissional é muito complicado. E o voluntariado, ele tá lá para dar esse suporte, né? Dar esse suporte para a família, conversar um pouco com a mãe ou acalmar essa mãe, ficar um pouco com ela na hora que ela tá ali na quimioterapia e a mãe precisa ir no banheiro e a criança não quer ficar sozinha, a voluntária pode brincar com essa criança, fazer uma coisa. Então, esse tipo de apoio
é Fundamental, essencial, né? e diferencial total do GRAAC, né? Quantas voluntariadas? Hoje a gente está com 300 voluntárias. 300 voluntárias. 300 voluntárias no hospital. E a gente tem algum setor, a gente tem voluntários, por incrível que pareça, falando, não quero ver a criança, não quero trabalhar no hospital. Então a gente também tem uma equipe de voluntários que trabalham na área mais administrativa. Então a gente tem no SAMI, que é o nosso arquivo de registros hospitalares, a gente tem no almoxarifado, a gente tem na digitação da nota fiscal paulista. Então a gente tem um grupo que fala assim, olha, eu quero ajudar o GRAAC, eu quero ser voluntário do GRAAC, mas eu não consigo ver a criança, eu não tenho essa estrutura. Então, eu quero trabalhar em algumas áreas de apoio que também fazem toda a diferença. Com certeza. E o voluntariado, por exemplo, para mim, é muito importante. Não só pelo apoio às famílias, que é muito reconhecido, é muito diferencial. Hoje, se a gente vai num hospital particular, você não tem uma pessoa que vai te acolher voluntariamente. Mesmo porque no hospital particular, você não é mais paciente, você é cliente, né? Exatamente. Agora você mudou ali, né? Na hora que você assina, você não é mais paciente. Exatamente. Então, a gente poder oferecer isso para a família que já está num momento muito difícil é muito importante e para a gente é muito especial. Fora que a gente também tem o apoio de colegas de trabalho, né? De pessoas que se tornaram... Eu tenho amigos que ficaram amigos para a vida de voluntário. E você mesma conhece, lembra de algumas voluntárias que também foram muito queridas. E a gente traz no coração essa coisa e esse apoio muito especial, né? Que a gente acha que se estende além do nosso beneficiário. Vai para os profissionais, para todo mundo. Então, é uma coisa muito bonita, assim, de ver. E hoje, para ser voluntário do GRAAC, é até um pouco concorrido. A pessoa fala, eu quero ser voluntária, mas assim, a gente não tem tantas vagas assim para tantos setores. Como que é? Então, a tem pessoa lista se candidata. De espera? Na maioria, dependendo do setor, do dia e da hora, tem. Porque daí é feita uma escala de trabalho. Exatamente, a escala. A pessoa tem uma escala que ela se compromete, né? Então, ela tem que fazer primeiro uma visita para conhecer o hospital, para ver como que ela vai Você que se cuida sentir. ainda disso, não? Ainda está comigo, o voluntariado. Então, eles fazem toda a parte de como que isso é estruturado, como é feito, como que vai ser o trabalho. Então, o nosso voluntariado não é o voluntário que vai lá e faz o que quer na hora que quer. Não, é o que a instituição precisa, na hora que a instituição precisa. Porque senão fica descontrolado. A gente é um hospital. De acordo com o que a pessoa está disposta a oferecer, né? De trabalho também. Ela fala, eu tenho isso, encaixa em algum lugar? Sim ou não? Ou eu posso falar para ela, eu tenho essa necessidade, eu preciso de um voluntário na recepção, na sexta-feira, das 8 ao meio-dia. Você pode? Tá. Né? Para fazer o quê? Para você receber as famílias e ajudar a orientar elas a circular dentro do hospital, por exemplo. Ah, tenho. Então, tá bom. Né? Então, a gente tem os locais de vagas abertas, né? E a gente tem a necessidade conforme. A pessoa, eu quero trabalhar na brinquedoteca. É um lugar dos mais concorridos dentro do hospital, porque a pessoa quer brincar com a criança. Então, é um lugar muito concorrido e que tem baixa rotatividade de voluntariado, né? Então, é difícil. Eu não consigo, daqui a pouco, senão eu não posso ter mais voluntário do que criança dentro da brinquedoteca. Então, acaba sendo um pouco concorrido. Mas eu tenho um carinho, um amor e uma gratidão, assim, eterna pelas voluntárias que estão lá e que passaram agora, por lá, falando da enfim. Tami, né? Você trabalha há muitos anos no terceiro setor. E quando você já está há 22 anos dentro do GRAAC, é propósito de vida isso para você? Acabou, num primeiro momento, acabou como sendo uma alternativa profissional, né? Que não era, eu vim do mercado de seguro e tudo mais. E acabou sendo uma opção que, num primeiro momento, não era o que eu achava que fosse uma carreira no terceiro setor. Então, eu estou há 28 anos nesse setor. Então, lá atrás, há 28 anos atrás, não era profissão, né? Não era. Hoje já é. Você trabalha no terceiro setor, isso né? é coisa da minha avó, na igreja, né? Passar a cestinha, pedir dinheiro e tal. Mas hoje eu não me encontro em outra profissão que não seja essa. Então, eu acho que... Assim, eu sou muito grata por ter dado certo, por eu ter feito a minha carreira e ter conseguido fazer com que isso fosse uma profissão que eu pudesse ter recursos até para, né, para mim, para minha vida, para me sustentar e tudo mais, sustentar minha família e tudo mais. Eu acho que foi especial eu conseguir. Não que quem trabalha em outro setor não seja, porque isso depende muito do momento profissional de cada pessoa. Dúvida. Mas eu sou muito grata e eu não me encontro fazendo outra coisa que não seja ser pedinte, né? Que tem um amigo meu que fala assim, você é pedinte arrumadinha. Eu falei, sou mesmo. Desenvolvimento institucional, é isso mesmo, né? Você vai ser me dar pedinte dinheiro pra arrumadinha. fazer A gente é uma isso. área comercial que pede, né? A gente e o GRAAC, a gente tem trabalhado, a gente é bastante insistente. As pessoas acham que, não, mas o GRAAC nem precisa pedir. Não, precisa. Aí precisa pedir muito e ser bastante insistente o tempo todo. É verdade. Então, a gente é um pouco insistente, mas
Eu sempre brinco, eu falo, eu quero que a pessoa ligue pra mim e fale assim, olha, você tá me pedindo muito, do que ela me ligar e falar, você nunca me pediu. Pra mim, eu prefiro receber a reclamação do que eu tô pedindo muito, do que você nunca você veio me pedir, eu tô aqui querendo te dar. Isso eu quero morrer se acontece. Se alguém falar assim, ai, você nunca me perguntou se eu queria doar pro GRAAC, eu quero, né? Então, isso me sofre. Agora, quando a pessoa fala, nossa, você tá me pedindo tanto, calma, me manda menos, pede menos. Aí eu prefiro do que ter uma questão de não pedir. Tami, vamos dar algumas dicas aqui. A gente viu que recentemente alguns casos de retinoblastoma, que é o câncer de olho. retina, né? Ficou bastante em evidência por causa do caso da filha do Thiago Leifert. Do Thiago Leifert, Que tipo de dica que você pode dar para as famílias sobre este caso específico? No caso do retina é muito fácil, porque uma foto você consegue diagnosticar uma anomalia no olho. Que então, tipo assim, de anomalia? É uma mancha branca, um olho de gato. Você vê que tá diferente, não é um normal. Então, eu acho assim, tirou uma foto com flash, a foto tá do olho da criança, tá esquisita, manda para um oftalmo dar uma olhada. Tá. Para ele fazer uma análise mais profunda. É simples, é só isso, ficar atenta às fotos. Assim que como vai... todos Pode não ser, né? Pode. A maioria não é. Tá, foi só uma foto mal tirada mesmo. A maioria não é. Mas ele aparece, é evidente, com uma mancha branca, às vezes, no olho e tal. Com flash. Já, esse é o principal, esse é o mais fácil de diagnosticar. Agora, dos outros tipos de câncer, a gente sempre fala para ficar atento aos sinais e sintomas que não passam. Então, assim, como a gente estava falando, uma dor de cabeça que não passa, uma marca roxa no corpo que não passa, precisa aprofundar no diagnóstico. Perfeito. Então, é aquela frase que quem inventou, eu não sei, mas deveria ganhar um prêmio Nobel, que é, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Essa é a melhor frase que alguém podia inventar na face da Terra. Então, o que significa? Você tá com um negócio que não passa, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser... Vá lá e investigue o que é. Não é uma coisa... Porque uma dor passageira... ela vai passar. Você vai tomar um remédio e vai passar. Uma mancha roxa em criança, que criança não tem mancha roxa? Nossa, minha filha é a roxa. Porque exatamente, cai, espoleta, machuca, E aí, assim, mas só que vai passar. Agora, se ficar muito frequente, precisa pedir uns exames mais profundos para investigar. Para doar para o GRAAC, para ajudar o GRAAC, por favor, divulga aí tudo que você puder. Tudo pelo site. Pelo site tem tudo que a pessoa precisa saber, não só sobre o câncer, sobre o diagnóstico precoce. Inclusive, a gente tem um manual muito simples, muito fácil, que pode ser baixado em PDF, pode ser divulgado para todo mundo, que é importante isso. Eu acho que a gente pode baixar e colocar na nossa pode colocar. Tem lá o manual do diagnóstico precoce com sinais e sintomas. Tá bom. E também tem todas as formas de doar. Quer ser voluntário, quer doar sangue, quer doar o que for, a gente tem todos os meios no nosso site. Apesar que .org.br. É só pôr no GRAAC que vai aparecer. E a doação mais importante para a gente é a doação de recurso financeiro, para manter o hospital funcionando. A pessoa fala assim, o que é mais importante? É o recurso financeiro. O que mais importante, o que mais a gente precisa é a doação do pequeno doador, como a gente falou, mensal. Então, assim, quem ainda não for e puder se tornar um doador mensal, é o mais importante para a gente. Perfeito. Tem alguma coisa mais que você acha importante falar aqui que nós não falamos? Não, eu acho que a gente falou tudo, né? Tem tanta coisa mais, assim... profunda sobre o GRAAC, que a gente pode ter outra oportunidade de conversar mais, mas eu acho que o principal é chamar atenção para os sinais e sintomas. Como a gente falou, o câncer é uma doença que antes nem era falada, e agora que ela é falada e está disseminada, a gente precisa ficar atento, porque quanto mais cedo diagnosticado, mais rápido, mais chance de cura essa criança vai ter. Então, a gente trabalha muito em disseminar esses sinais e sintomas. Então, isso de colaborar, de poder fazer parte, de poder ter uma instituição que você ajude, que você apoie, que você veja que está dando um retorno à comunidade também, a gente precisa muito desse apoio. Às vezes um pouquinho nosso por mês não vai ser tão expressivo quanto o que você recebe lá na ponta. Não, isso é o que faz a total diferença. Faz diferença. Faz a total diferença. Perfeito. Então, obrigada, Tami. Ficamos por aqui. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Um beijo e eu te espero no próximo episódio.